sociais, né? Eu fico assim agradecida da gente construir vamos chamar assim, esse vínculo aqui nas redes sociais, porque atualmente são as redes que podem nos ajudar a expandir esse conhecimento e essa terapia tão amorosa das constelações familiares. Então se inscreva lá no canal do YouTube, me siga no Instagram, que semanalmente a gente vai colocar e disponibilizar essas falas aqui das lives e também outros esclarecimentos sobre a terapia, sobre as questões humanas que as constelações familiares tão amorosamente. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje o papo aqui é um papo que nos interessa por se tratar de algo que a humanidade vive, que são as doenças, são os sintomas, as famílias vivem, e são papos que, vamos dizer assim, têm uma certa densidade. Eu já quero conversar por que eu estou dizendo que tem uma certa densidade. E vamos esclarecer a visão sistêmica do sintoma e disso que a gente chama de doença. Então, ative o sininho, né, lá no YouTube, para que você receba toda semana, quantas vezes na semana nós disponibilizamos esses conteúdos sobre a constelação familiar e a visão sistêmica. Também, uma coisa assim que para mim como terapeuta, como alguém que é educadora nessa parte de que forma também terapeutas e outras pessoas profissionais que queiram aprender essa visão sistêmica, é importante que vocês me falem, me digam, né, o que vocês estão achando dessas lives, o que estão achando dos assuntos, dos temas que eu estou trazendo aqui para essa conversa de domingo à noite, sempre às 20 horas. Então ative o sininho, me siga lá no Instagram, Instituto Sal Moreira. E a gente vai nesse diálogo assim dessa construção. Eu agradeço já de antemão assim a presença de todos aqui. E hoje o nosso papo aqui é sobre doenças e o que elas podem ajudar a família. Por que eu coloquei esse título assim? Né? Qual é a solução a partir das doenças? E quando eu escolhi esse tema, eu fiquei refletindo um pouquinho por um motivo que eu falei já lá no início. É muito simples. Eu atendo várias pessoas. Obrigado, Isabel. Bem-vinda novamente. Qual é a solução algo que a humanidade tem muito medo, que são as doenças, os sintomas, aquilo que machuca, né? Vamos chamar assim, aquilo que machuca, que tem uma dor, pode oferecer para a humanidade. O Bert Hellinger, né, o alemão que criou as constelações, que trouxe essa proposta para a humanidade tão sabiamente, ele tem uma característica, né, que quem conhece mais o meu trabalho e vem mais no meu consultório já me escutou falar isso, mas eu vou falar aqui hoje novamente. Ele tem uma característica de olhar para tudo que é da humanidade, tudo que é da vida, de um jeito que, vamos chamar assim, desmistifica o que a gente chama de sombra, né? A gente poderia chamar a doença como uma sombra, algo que machuca, algo que é difícil, que é dolorido. E ele é, vamos chamar assim, uma pessoa que tem uma capacidade
capacidade incrível, o Bert Hellinger, de nos explicar que aquilo que parece dor e que foi, de certa forma, gerado pelas emoções humanas ou por alguma situação humana, pode ser visto por um outro ângulo. Então, o nosso assunto de hoje, que traz um pouco, vamos chamar assim, essa conotação. O que as doenças têm a ver com a solução de determinada situação na família? Por que uma dor, um sintoma que é tão difícil assim para a humanidade, é um desafio, e um desafio que pode ser positivo no andar daquela vida, daquela família, daquele sistema. E uma outra coisa assim que eu gosto sempre de colocar, né, para todas as áreas, área do judiciário, área da medicina, as constelações familiares, o próprio Bert Hellinger não teve a pretensão. E eu creio que nenhum dos terapeutas, psicólogos que trabalhem com essa visão tenham essa pretensão de substituir, por exemplo, a medicina tradicional ou qualquer outra espécie de tratamento. Mas a constelação familiar, ela está ali como um suporte, uma ajuda, algo que veio para esclarecer, para somar. Então, eu algumas vezes escutei isso, né, do próprio Bert Hellinger dizer: a constelação está a serviço da medicina, a constelação está a serviço dos sintomas, a constelação está a serviço do judiciário, da educação. Todas as áreas podem usufruir dessa filosofia, dessa terapia, para enxergar outras áreas da vida. E hoje eu escolhi essa temática. Então, a doença, o nome doença, algo que está doído, está me pegando, não está bom, está dolorido. E na visão das constelações, que também eu gosto muito de citar o Hammer, que é um outro alemão contemporâneo do Bert Hellinger, que ele criou a medicina germânica, onde ele pôde ver que toda a doença, qualquer sintoma físico, primeiro tem um antecedente, que é algo que não está ali claro, resolvido para aquele sistema e para aquela pessoa. Quando não tem alguma emoção, não sei o que aconteceu. Travou. Quando não tem, acho que deu um tilt aqui, gente. Acho que porque a gente está falando de algo algo que na vida, né, é interessante acontecido isso, porque com esses trabalhos online que eu tenho feito, nós estamos aqui tratando de um campo energético. E vejam só, ele tá travando. Eu estou falando de algo que certamente nós que estamos aqui nessa live, e assim como toda a humanidade, a gente se toca por essas questões, né? Falar de doença é algo desafiador. Então eu vou fazer como eu faço diretamente no meu consultório, né? E vocês também podem deixar comentários sobre isso que eu estou falando, porque assim a gente movimenta este campo aqui desta live sobre um assunto que para a humanidade é desafiador. Então eu estava dizendo, agora eu acho que não vai travar mais. Se travar, a gente inclui essas questões todas aqui desse campo energético, sobre o que é pesado, inclusive para quem está aqui na live e também para a humanidade. E eu estava falando
que a doença, para as constelações familiares, à vista dessa visão, ela é um caminho, ela é uma forma de expressão daquilo que não está visto, não está claro de alguma forma por aquela pessoa ou por aquele sistema. E as doenças, né, toda vez que eu vou constelar uma doença, eu observo que cada doença liga a uma manifestação daquele sistema. Como assim uma manifestação do sistema? Aquela pessoa, quando ela traz, por exemplo, vamos pegar assim um exemplo de uma doença bem comum, depois eu vou falar um pouquinho de cada doença. Eu escolhi algumas, as doenças mais difíceis, assim, e as que mais têm aparecido para eu constelar. Hoje eu escolhi, bom dia, boa noite, Gi. Hoje eu escolhi essa temática, né? Sobre esse desafio humano de olhar para a vida a partir daquilo que às vezes se apresenta como doença, como sintoma. E eu estava dizendo anteriormente, que bom que tá ótimo, boa noite, Denise. Que bom que organizou agora. Agora a gente segue o nosso papo. Na visão das constelações, o Bert seguiu bastante a visão de um contemporâneo que eu estava falando, do Hammer, Dr. Hammer. E ele criou uma teoria, a teoria da medicina germânica, aonde ele explica que todos os sintomas físicos, e que são as doenças, na verdade, né, quando eu falo sintoma, para mim aqui é igual a doença. Todos os sintomas físicos, eles têm anteriormente uma dinâmica, vamos chamar assim, emocional, uma dinâmica do acontecido, daquilo que de alguma forma se apresentou naquela pessoa, né? Ou naquele sistema, naquela família. E aí ele foi percebendo que quando alguém faz um movimento de conhecer a raiz daquilo que traz a dor de cabeça, que traz, vamos chamar assim, a dor no estômago, que traz o alcoolismo, que traz uma doença, até as doenças que a gente não costuma tratar como doença, por exemplo, né? Quando alguém faz esse movimento de olhar para isso, traz um benefício para aquela pessoa. Qual é o benefício? De alívio daqueles sintomas, mesmo físicos. Primeiro acontece um movimento emocional e depois se observou, né, nas pesquisas do Hammer, que há um benefício, o que eu estou chamando de benefício, uma cura. Há uma resolução, inclusive biológica. Para muitas doenças, algumas doenças, né, eu diria algumas, não muitas, algumas doenças, alivia. Hoje eu vou falar, por exemplo, de uma delas, que é a esquizofrenia. Foi uma das que eu escolhi. Eu estava dizendo, quando caiu aqui, que eu escolhi algumas doenças, aquelas mais, eu não diria assim, mais populares, né? Mas aquelas que, de alguma forma, eu tenho visto aqui no meu consultório. Eu tenho constelado. Então, eu escolhi aquelas doenças que eu pude comprovar, né? Que eu pude ver o movimento que a pessoa fez e o que aconteceu na vida da pessoa depois. E o que tem acontecido, né? Porque, de certa forma, eu acompanho pós-constelação a pessoa, né? E eu estava bem dizendo, quando aconteceu esse fato de, né, ter caído o sinal,
que, em absoluto, as constelações, o Hammer, né, que são essa base sistêmica, o próprio Bert Hellinger, não tem uma pretensão de diminuir ou negar a medicina tradicional ou outras formas de medicina. Muito pelo contrário, a constelação está a serviço da alopatia e de outros movimentos assim que a humanidade fez, que são movimentos de cura, movimentos de resolução das doenças. E desta forma, quando alguém vem constelar, é que eu me posiciono, que as constelações se posicionam também. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não pode, vamos chamar assim, confundir. Às vezes uma doença precisa uma medicação forte, uma medicação que traga ali um alívio imediato para aquela pessoa. E aí, então, aonde que se encaixa a constelação nesse ponto? No ponto aonde a pessoa vai fazer uma análise, vai olhar a partir da sua emoção aquilo que lhe causa dor, lhe causa sofrimento. A própria medicina mais tradicional hoje já vem admitindo que nós somos seres complexos, nós somos um sistema, o nosso corpo não funciona como algo assim individual, né? Mas em algum momento, as questões da medicina vamos chamar assim, segmentando o corpo humano. Então a gente foi lá e definiu, essa parte trata aquela parte, essa parte trata outra parte. O que o Hammer trouxe de conhecimento que nos toca, né, para fazer as constelações? Que cada pessoa funciona como um sistema. O organismo, por exemplo, os rins não funcionam sozinhos. Todos os sistemas, os nossos é um sistema, a nossa parte circulatória depende da parte da respiração, da parte respiratória e da parte digestiva. Tudo está interligado. E é nesse ponto que a constelação tenha vamos chamar assim, algo a dizer sobre aquela doença, aquela manifestação através de um sintoma. E é nesse ponto que a constelação opina. Ela não compete com nenhuma teoria da própria medicina tradicional, da própria medicina chinesa, de outras terapias, podem ser terapias até holísticas. Porque a constelação, ela trata de ela é uma terapia baseada numa filosofia científica também, que é um movimento humano que acontece de geração após geração. E esse movimento humano é constituído de fenômenos. E esses fenômenos acontecidos trazem emoções, e essas emoções interferem no físico, vamos chamar assim, né? no biológico dos seres humanos. Então, a doença, para as constelações familiares, na experiência que eu tenho constelado, ela vai revelar algo que está oculto naquela família. Ela vai trazer sentimentos daquela pessoa que está doente e não está podendo se expressar de alguma forma. Então, o corpo se expressa. É uma frase bem comum das constelações. Aquilo que a alma, vamos chamar assim, não está conseguindo falar, o corpo expressa através de um sintoma. Em síntese, né? É isso que pensa, que organiza, que defende as constelações familiares. Então, a doença, e como as constelações tratam de resolver aquilo que está excluído, uma exclusão, seja de uma pessoa da família, seja de um sentimento,
seja de uma situação que não ficou resolvida numa determinada geração. Por isso que quem escuta falar sobre constelação vai escutar que as constelações trabalham sobre aquelas leis do amor. E uma das leis do amor é incluir. E pela minha experiência, até esse final de semana, ontem, eu estava fazendo um trabalho e por acaso, né, teve duas constelações a respeito de doença. Todas elas trouxeram uma pessoa, algo que estava excluído. Num dos casos, era uma situação de uma pessoa da família que viveu uma determinada vivência que não pôde expressar para o restante da família. Mas aquele fato que esta pessoa viveu foi algo muito importante na vida dela, que foi uma vivência com outra pessoa, foi uma situação extraconjugal, que é bem comum. E esta situação trouxe, vamos chamar assim, uma dor para a geração posterior. E alguém contraiu, né, criou, neste caso é um câncer, uma doença difícil para a família. E quando esse movimento aconteceu da pessoa perceber que ela estava ali vinculada a uma pessoa que não estava sendo vista na família, ela percebeu que tinha uma exclusão. Então, quando alguém faz esse movimento, qual é a tendência, né, que o Bert percebeu? Quando uma das pessoas, geralmente quem vem constelar a doença, é a própria pessoa que está doente ou alguém muito mobilizado, uma mãe, um tio, uma tia, um avô, que se mobiliza por alguém que está com uma doença terminal e vem constelar. Nesse momento, essa doença, no movimento da constelação, ela vai trazer aquilo que está ali, vamos chamar assim, entre aspas, escondido, não está dito, a família não é nem porque a família não queira, mas a família não está podendo ver. Por que não está podendo ver? Porque é algo que é segredo, né? Nas constelações, a gente trabalha muito com essa coisa dos segredos humanos. Quantos segredos nós temos na família, né? Até entre casal tem segredos. E os segredos para as constelações familiares são a chave da questão. Algumas doenças que eu tenho constelado têm a ver com segredos. Que tipos de segredos, Sal? O que você está falando de segredos? Às vezes, um segredo é um filho fora do casamento, uma relação que não foi honrada, não terminou, um lado ficou magoado, um aborto que aquele casal teve e não pôde se expressar, não pôde trabalhar, não pôde sentir e ficou algo ali dolorido. Uma pessoa que foi excluída por função de uma doença mental ou sobre um alcoolismo, ou porque era drogado, ou porque tinha uma situação moral que a família não aprovou, por algum tipo de exclusão, há uma manifestação física disso. Quando a gente começou a perceber isso nas constelações, é que a gente foi buscar o Hammer, o alemão da medicina germânica, para fundamentar essa questão. Como assim associar a uma questão que é tão dolorida para a família a uma possível solução? E lá no início eu falei para vocês nessa live, né? O Bert é uma das pessoas, é um perito em buscar aonde aparentemente está a sombra, vamos chamar assim, está aquilo que é pesado, ele
ele é perito em trazer isso como uma possibilidade de saída, uma cura. E hoje eu escolhi assim, na verdade ele diz assim, a doença, a constelação familiar, ela é uma sopradora das brasas. O que ele quis dizer com isso? Nesse ponto, né, em se tratando de doença. A constelação, ela sopra, ela diz assim, vamos olhar para essa brasa que está queimando, mas a pessoa que está sofrendo com essa dor, essa brasa, ela mesma não está percebendo da onde vem essa dor. Então, um constelador, um terapeuta, um psicólogo, alguém que vai trabalhar com essa abordagem, né? Porque pode ser outras profissões também que possam trabalhar com essa abordagem. Um médico, né? Tem um médico chamado Renato Babete, que ele tem inclusive um livro, ele é um constelador, ele é do Instituto Bert Hellinger, aonde ele diz assim, as doenças para mim viraram uma possibilidade maravilhosa na minha profissão de cura como médico. Eu passei a tratar a pessoa como um todo, como um sistema. E no meu consultório, quando eu recebo alguém que tem, por exemplo, uma esquizofrenia, eu olho para essa pessoa e vejo uma força imensa na pessoa. Quando chega alguém com um câncer, eu digo para a pessoa, agradeça, porque ele está te trazendo algum recado. E o Dr. Renato, ele escreveu um livro só sobre as experiências dele, vale a pena. Depois eu posso postar no meu Instagram, nas minhas redes sociais, o indicativo desse livro para vocês que estão assistindo essa live. E também recomendo estudar a medicina germânica, né? Põe lá, Hammer, né? Dr. Hammer, medicina germânica. Para que você compreenda esse sistema todo que nós somos. Que uma dor de cabeça, ela não está ali só na cabeça. Anterior a ela, tem tantas outras emoções que já passaram e quando chegou na cabeça, essa dor se fez por algum motivo ali ligado emocionalmente. Então, a constelação familiar, ela vai funcionar como uma sopradora nas brasas. Se a brasa está pequenininha, a constelação vai assoprar para que ela acenda e ilumine o que está ali, vamos chamar assim, doente, doído, apodrecendo. E esse ato de assoprar a brasa é que traz esse conhecimento para as pessoas que fazem essa terapia. Não é algo, vamos chamar assim, simples para quem faz a constelação, né, vem constelar uma doença. Na minha experiência, quando a pessoa chega na constelação é porque ela já não aguenta mais mesmo. As nossas dores emocionais, por exemplo, se a pessoa tem uma tristeza, né? Ela ainda leva mais tempo, ela toma um remédio, ela releva. Mas quando é uma doença física, por exemplo, uma esquizofrenia, um alcoolismo, alguém que é drogado, situações de hipertensão, partos, né? Pessoas que têm muitos problemas, alguns problemas sequenciais de abortos, complicações com o parto, né? Algumas mulheres me procuram nesse ponto também, não conseguem a gravidez. Já constelei várias mulheres que aparentemente pela medicina tradicional os exames tudo ok, mas não engravida, o corpo diz não para a gestação. E quando isso vem à tona, a pessoa se permite olhar, é porque ela está, vamos chamar assim, no limite. O corpo diz assim, eu aviso aqui tem uma dor, aqui tem uma brasa,
Então você pode seguir e olhar essa emoção que antecede a mim, e pela minha observação assim nesse trabalho, é muito amoroso a forma que as doenças podem explicar essa questão para a família. Eu quis fazer esse trabalho aqui com vocês, essa conversa aqui com vocês, embora sabendo que nós temos um desafio em ficar tranquilos em falar sobre isso, né? É quase um segredo, né? Antigamente, agora as coisas estão mais leves, né? Mas ainda tem uma coisa de esconder, de se proteger. A família não fala muito, quando aparece a doença, já. E qual é a solução que as constelações familiares apontam? Pasme, é exatamente o contrário. Que a família possa saber sobre isso, discutir sobre isso, não discutir no sentido exaustivo, mas que aquela pessoa que ancora ali a doença possa receber um apoio, um colo, e está ancorada pelo restante da família. Então a constelação familiar, ela realmente vai assoprar a brasa para que aquela pessoa descubra, né, e reconheça assim que a pessoa ali tem uma culpa, né? Ela vai apresentar uma culpa, ela vai apresentar um limite, ela vai apresentar alguma coisa. A doença vai trazer assim, de repente a pessoa precisa mudar o roteiro da vida dela, precisa mudar a questão de trabalho, precisa mudar a questão do relacionamento, precisa mudar a sua essência. E aí vem uma doença. A doença, ela é uma professora no sentido de fazer com que a pessoa reflita. Ela se apresenta e nós humanos temos um limite. E o nosso limite, o limite mais difícil é o nosso limite físico. Embora a gente pense que seja o emocional. Nós somos muito vil a uma questão física. Então, quando bate no físico, nós nos mobilizamos para ver coisas da nossa vida que há muitos anos estava para ser visto. Vamos pegar a pandemia como exemplo, né? Quantas coisas nós nos despertamos porque ficamos com medo que esse vírus chegasse e não dialogasse conosco. No fundo, a doença traz a lembrança daquilo que nós não controlamos, que é a morte, né? E no fundo, nós temos medo da morte, da não existência, do falecimento, vamos chamar de tudo isso, né? Do corpo, da nossa matéria. E quando a gente começa a olhar através dessa visão sistêmica, tanto do Hammer quanto do Bert, e a gente descobre que a doença ela vai trazer um benefício de descoberta do que se trata essa emoção, do que se trata o trauma. Qual é o trauma mesmo? Qual é a questão do passado que ficou sem ser visto? Qual é a pessoa ou uma situação que foi excluída naquela família que não está dita? E que essa doença está querendo dizer algo. Quem está? A doença sempre vai perguntar assim: quem está excluído? Por que isso aconteceu? E essa é vamos chamar assim, da parte das constelações, a escolha da pessoa de olhar para isso e de alguma forma incluir. Como que ela inclui? Como assim, Salete, incluir algo que já foi passado? É um movimento emocional, um movimento de consciência no coração,
e na mente. E isso acontece com uma pessoa bem consciente na constelação, numa sessão de constelação. Não tem absolutamente nada mágico nisso. Como assim incluir alguém? Vamos pegar um exemplo aqui que eu estou lembrando do que eu já constelei. Situações de filhos fora, sempre eu venho com uma situação porque é muito recorrente. Então eu cito os exemplos recorrentes do meu consultório. Era o exemplo de uma filha que estava constelando com uma situação de uma doença, câncer, como eu estava falando anteriormente. E ela estava presa a uma questão do pai, que não pôde ficar com a mãe totalmente, e teve uma situação de uma relação extraconjugal. Quando eu coloquei no campo essas pessoas, a doença ficava sempre junto com esta pessoa que era o segredo, que era a segunda família deste homem, que ele tinha amado muito. E a filha legítima do casamento, vamos chamar assim, oficial, é quem ficou doente. Por quem que ela ficou doente? Pela mãe. A filha sentia a tristeza da mãe, a forma que a mãe ficava em relação a essa relação com o pai, mesmo sem o pai falar uma palavra sobre isso, mesmo a família não comentar nada sobre essa situação, e o casal se acomodar naquele jeito de tocar a relação. Então, a doença, ela está a serviço do segredo, lembram? Daquele segredo. A constelação julgou esse pai? Julgou essa filha? Também não. E muito menos a esposa e a outra pessoa que foi a ponta, vamos chamar assim, do triângulo. Quando a gente olha essa perspectiva da doença, do sintoma, da realidade da família assim, a possibilidade de não julgamento, ela se apresenta imediatamente. Porque percebe-se que a doença, ou ela acaba saindo, se retirando daquele espaço ali da constelação, ou a pessoa que está assim representando, né, a doença senta, procura um lugar, um cantinho na sala. Isso significa o quê? Que aquela pessoa que não foi vista, e quando a gente não vê alguém que é importante para aquela família, para aquele homem, naquele caso, quando ele não viu, ele não deu determinada importância, ele não valorizou, ele não pôde assumir a pessoa, e essa pessoa foi excluída, às vezes até com filhos, alguém se ressente e representa através de um sintoma. Quando Bert descobriu isso e ele pôde verificar isso uma vez, duas vezes, três vezes, então ele disse: isso é um fenômeno, isso acontece. Nós consteladores, eu Salete, vejo isso nas constelações. Eu já constelei pessoas. Estou me lembrando de uma pessoa que nem está no Brasil. Eu constelei ela online. E ela também se tratava de um câncer. E posterior a isso, ela seguiu o tratamento da quimioterapia e tudo mais. E ela não tem mais, vamos chamar assim, manifestação dessa doença no corpo dela. Tem algumas doenças que amenizam. Por exemplo, a esquizofrenia, né? Que foi uma das doenças que eu escolhi aqui, eu vou falar um pouquinho mais adiante. Mas eu queria falar primeiro de uma primeira doença, que é o suicídio, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas doenças mais comuns. E à vista das constelações familiares,
e até da medicina mais tradicional, dois tipos de suicídio. Aquele suicídio que a pessoa chega às vias de fato, e aquele suicídio que a pessoa faz um movimento, mas traz um transtorno para a pessoa e para a família, e tem tentativas, etc. Esse último, o que ela não chega às vias de fato, o que se observa a partir da visão sistêmica? Que esta pessoa, geralmente adolescentes, né? Nas minhas observações, são os adolescentes que têm esse movimento ultimamente, né? De suicídio, de movimento de não querer mais viver. E quando a pessoa faz esse movimento, ela diz assim para aquelas pessoas que ela ama: me veja. O que acontece quando um adolescente faz um movimento de se suicidar e não concretiza? Ele mobiliza os pais imediatamente. Se não os pais, aquela pessoa que ele tinha como endereço para mobilizar. E esse movimento, ele cessa como? A partir de uma constelação. Quando essas pessoas percebem, e essa pessoa que, né, que tenta o suicídio, que faz algum movimento para romper com a vida, percebe que existe amor, mesmo que ele não veja, porque o amor da vida já chegou através da própria vida dele, que ele está tentando, vamos chamar assim, cessar, não ter mais aquela vida. Então, a saída, né, é a pessoa que faz esse movimento de se tirar a vida, é a constelação, é fazer o movimento de constelação. Mas principalmente aquelas pessoas que ela diz assim: essas pessoas eu amo, mas não se importam comigo. Então eu quero dizer para elas que talvez eu não queira ficar mais aqui porque eu não tenho o amor delas. E se a gente observar atualmente, existe essa parte, esse desejo de não viver, é uma parcela dos adolescentes e dos jovens. Porque, de fato, de 3 gerações para cá, existe um grupo, né, de pais que foram para o mundo do trabalho. Muitas vezes a criança está nem com o pai, nem com a mãe. E se gerou gerações assim de solidão mesmo, solidão de estar só, de não ter aquela proteção, de não se sentir acompanhado, porque não há substituição dos pais biológicos. Embora, né, eu já atendi também adolescentes, pré-adolescentes, que os pais têm condições, são pessoas que estão muito bem economicamente e delegam essa companhia dos filhos a terceiras pessoas, que são profissionais maravilhosos, mas não são os pais. O filho, a filha, sempre quer o pai e a mãe. Mas aí a sociedade pode dizer assim: mas eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar a casa, eu mesma sou sozinha para criar os meus filhos, etc. Ou eu sou sozinho. Esse movimento é um movimento que é trabalhoso para os pais, trabalhoso para a família. E por isso que as constelações, elas estão a serviço e dizem assim: a solução é coletiva e não é individual. Para que mude essa situação, por exemplo, do suicídio, as tentativas dos jovens, essa solidão de 3 gerações de pessoas, no mínimo, é preciso que a sociedade mude um pouco essa forma de organização do trabalho, que as mulheres consigam exercer as suas profissões, mas também possam exercer a sua maternidade da mesma forma os pais, da mesma forma o pai.
Essa é uma forma de doença, do suicídio. A outra forma é o suicídio, aquele efetivo, quando a pessoa segue, né, aquele que ele chega às vias de fato. Pelas pesquisas do Bert, a pessoa que faz esse movimento e vai até o final, ele segue provavelmente, né, o que a gente tem observado, aquela pessoa do seu sistema que tem um senso de justiça, um senso de ser justiceiro. Então ele diz assim: eu dou a minha vida por você. Toda vez que a gente vai abrir uma constelação e que vem uma situação de suicídio, a gente percebe que essa pessoa fez um movimento por conta de que em outra época, no seu sistema, alguém foi injustiçado. Na geração posterior, alguém diz assim: eu tomo a minha vida, reconheço que você não teve justiça, então eu entrego a minha vida por você. Quando a gente escuta isso, a gente precisa raciocinar um pouquinho e entrar numa outra compreensão da lógica humana para perceber que essas questões são muito sutis na família e delicada. Quando a gente trata de alguém que se tira a vida, que se suicida, é algo assim, o que a gente chama nas constelações de pesado, mas é real. E muitas famílias enfrentam essa situação. As constelações, elas podem amorosamente acolher esse acontecido, sem julgamento àquela pessoa que não, por alguma forma, achou que precisava entregar-se a esse tipo, né, de, vamos chamar assim, de comportamento, de, 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 de dor humana, né? Porque é uma dor humana. E aí o humano, a saída do humano, as vistas do Bert Hellinger, é dizer assim, tem aqui um limite e nesse limite eu me entrego. Quando eu já observei, quando o constelando que vem fazer esse trabalho, às vezes é um membro da família que, né, sofre com aquele suicídio e vem fazer o trabalho de constelação. Depois a pessoa me fala: Sal, aconteceu que tinha uma tristeza mesmo, a família teve, né, teve gente que ficou muito assustado, que se ressente, é dolorido, mas alguma coisa aconteceu que nós olhamos para isso com um pouco mais de leveza. E assim, as constelações familiares, elas podem trazer essa possibilidade da visão das doenças. Eu estou percebendo aqui que a gente começou esse papo das doenças. Eu vou falar mais de uma, duas doenças, talvez a gente passe um pouquinho do tempo, mas eu escolhi aqui 5 doenças. Eu escolhi as doenças autoimunes, eu escolhi a esclerose, a artrite, o lúpus, eu escolhi o alcoolismo e as drogas e a dependência grave e a dependência leve das drogas. Todas essas doenças, nós vamos seguir conversando aqui. Então, é muito importante que vocês me digam assim, Sal, eu quero saber sobre determinada doença. Manda um direct lá para mim lá no Instagram e cita qual a doença que eu citei aqui, né? Que você quer saber mais. Eu percebi que aqui hoje foi importante sobre a autoimune, né? Carla.
Eu acho que eu vou escolher assim mais 3 doenças para domingo que vem. Ainda vou pensar se a gente vai seguir nessa parte das doenças, mas eu acho que sim. Eu acho importante. Hoje eu falei sobre uma introdução mesmo do que é a compreensão da visão sistêmica sobre os sintomas, sobre as doenças. E, e sim, as doenças autoimunes, elas estão ali como ao mesmo tempo, uma dinâmica de, que tem uma polaridade, né? O que é para defender, ataca. Qual é a dinâmica emocional que está em todas as doenças? Todas essas doenças eu vou falar sobre isso. Tem 2 lados. O câncer também eu vou falar. Mas hoje a gente está com um tempo curtinho aqui. Eu vou só dar mais alguma introdução. A esclerose também, a doença de Crohn. É assim que fala, eu acho. A dependência grave e a dependência leve. A esquizofrenia. Acho que eu vou falar só sobre a esquizofrenia mais hoje. Como uma introdução. Na semana que vem, então já fica acertado, eu vou começar falando sobre as doenças autoimunes, que são bem pesadas para algumas pessoas, né? O que acontece quando a gente constela uma doença autoimune? Por que as pessoas desenvolvem essa doença que está ligado diretamente com situações de sentimentos de raiva, por exemplo, reprimido. E a raiva ali está escondida atrás de uma grande tristeza. Então, domingo que vem, às 8, eu vou iniciar falando, eu vou falar de 3 doenças, talvez a gente consiga falar de 3 doenças. Por que preciso ter paciência com esse trabalho e compreensão? Porque são questões que talvez são as questões mais delicadas dentro de um seio familiar. Porque a gente está tratando do maior limite humano, que é o limite físico. Quando nós temos um limite, vamos chamar assim, emocional, a gente até dá um jeito, né? Toma um antidepressivo, dorme, tem um colo de alguém, vai um terapeuta, terapeuta, psicólogo. Mas quando é uma doença física, é um limite muito forte. Mas a grande questão das constelações é acolher e se alegrar com essa possibilidade de fazer esse caminho, trilhar o caminho e se liberar. A doença, para as constelações familiares, não é sombra. Ela faz parte daquilo que a gente chama de humano, a realidade, o fenômeno, portanto, a luz, faz parte da vida. Se a gente não olha, se a gente não percebe, se a gente não se debruça, ela vai acontecer da mesma forma. Então, a grande sacada e a grande saída do Bert foi perceber e dar o clique nesse movimento das constelações. E dá um sossego, traz uma paz, uma reorganização emocional, mental e depois física. Tem situações nas constelações, eu estou me lembrando de uma de ontem, sábado, dia 2. A pessoa tem dores nas pernas. A pessoa tem jovem ainda, 40 anos, é jovem. Quando ela faz a constelação, quando ela se movimenta dentro dos campos de constelação, ela diz assim, Sal, eu tenho dores nas pernas. Quando ela abre essas dores, a gente vai ver o movimento tem a ver com ela se sustentar, acreditar, saber quem ela é, se descobrir como o que ela pensa, o que é da família dela e o que ela acredita. Então,
Quando ela começa a tomar consciência disso, na própria constelação, ela percebe. Eu pergunto lá no final: e como estão as suas dores nas pernas? Está. Então eu tenho inúmeros exemplos de pessoas que começam uma sessão com dores, toda parte possível no corpo, sensações, pressões ligado às emoções, e o trabalho começa a se desenvolver depois de uma hora e pouquinho, aquela situação se alivia. São situações ali, vamos chamar assim, menos latente. O que nós vamos trazer aqui são doenças aqui, como eu citei, né? Doenças já instaladas no corpo. O câncer já está instalado, já fez o processo, vamos chamar assim, biológico, precisa ser visto com mais detalhe, precisa ser feito um movimento mais completo de constelação, precisa ter uma atenção da medicina mais tradicional dessa pessoa. Também aqui o lúpus, né, que é uma doença difícil também de ser tratada. Todas essas doenças podem ser, vamos chamar assim, amenizado. Algumas doenças desaparecem, não tem mais aquele efeito que tinha. A pessoa consegue reorganizar, incluir o que estava excluído. Então, vamos seguir essa conversa. Eu agradeço aqui, né, vocês terem se manifestado. E eu vou começar então no domingo que vem com a doença autoimune. Muito obrigada, Carla. Que bom que você gostou. Espero que todos tenham aproveitado, né, o que a gente conversou aqui. Não esqueça de me seguir lá no YouTube, no Instagram, deixar sua opinião sobre o que está sendo tratado aqui. Eu que agradeço. Cláudia, boa noite, muito obrigada. E vamos seguir construindo esse canal aqui de diálogo todos os domingos agora. Muito obrigada, Diego, também. Um abraço. E assim a gente vai seguindo em frente, como diria Albert Hellinger, mesmo nas questões humanas mais desafiadoras. Uma boa